Olá, iniciamos mais um programa Em Vista Aprendendo com Quem Faz e hoje vamos falar com a doutora Andreia Giuliani, que tem para nós hoje uma verdadeira aula de como fazer as coisas de uma forma descomplicada na área de advocacia. Já já nós estamos voltando com o programa Em Vista. Não saia daí. Beleza, legal? Bom, vamos falar hoje com a doutora Andreia Giuliani. Ela que é da região do ABC, né? Tem aí uma história de empreendedorismo, apesar de muito jovem, mas tem aí, está entrando para a área de aplicativos, inclusive, e tem aí no escritório de advocacia uma proposta diferente, começando pelo escritório, que só tem mulheres, mas é alguma coisa contra os homens, doutora? Deixa eu já iniciar dessa forma. Obrigada, Paulo, pela oportunidade. Não é. Então tá bom. Nós não somos preconceituosas nem de forma alguma com os homens. De repente, nós nos vimos cercados de mulheres e é uma tendência lá no escritório. Está difícil até de algum homem conseguir entrar no escritório. Mas não, foi uma questão de acontecimentos. Começou a entrar uma mulher, uma outra mulher, e aí um estagiário sai, um advogado sai, entra outra, e quando a gente abre vagas, agora estamos até com uma vaga aberta para advogado na área tributária. Ontem tivemos 5 candidatas mulheres, meninas, então não é preferência nossa, que o mercado parece que está sendo dominado pela mulherada mesmo. Olha, então advogados aí, homens também, mulheres também, tem essa vaga aberta. Eu vou divulgar, já tem aí no nosso GC, tem aí o endereço, né, o telefone, o site do escritório, você pode entrar em contato, inclusive uma prestação de serviço para você. Mas, doutora, nós que fazemos, se escapar algum Andreia sem o doutora, você me perdoe, viu? Vamos tirar porque, o doutora. Da mesma forma que no seu escritório vocês procuram descomplicar as coisas, tirar aí o juridiquês, né? Fazer uma forma descomplicada para que as pessoas entendam o direito, entendam defender os seus direitos de forma mais descomplicada, nós também aqui procuramos tirar o melhor do nosso entrevistado para o nosso telespectador. Queria saber de você, antes de ter o escritório, antes de falar do escritório, antes de falar das coisas que você está fazendo, falar um pouco da formação. Você já era daquela região do ABC? Sim, eu falo que eu sou nascida, criada e empreendedora em São Caetano, lá em São Caetano do Sul. Eu nasci na cidade, estudei no colégio, estudei lá a vida inteira, fiz a faculdade na Faculdade de Direito de São Bernardo, que é uma faculdade ali na região do ABC mesmo, mas um município do lado. E trabalhei em alguns escritórios na região de São Paulo, escritórios de grande porte, mas realmente a gente se deslocar todos os dias. Eu trabalhava no primeiro escritório na vida como advogada na Lapa. Então, São Caetano, Lapa, Paulo, era um sufoco, isso há 15 anos atrás, meu primeiro emprego, vamos dizer assim, meu primeiro cargo como advogada. E aí era muito estressante. E eu sempre eu enxergava nesses outros escritórios que eu trabalhava várias falhas na prestação de serviço. Desde relacionamento com relação ao atendimento dos clientes, uma coisa muito formalizada, uma coisa muito complexa. Eu achava que podia ser uma coisa mais fácil. Não precisava ser uma coisa... O direito já é uma matéria muito difícil para as pessoas entenderem. É um mundo, eu digo que é um mundo à parte. Então, por que não tornar essa linguagem do direito mais acessível para todo mundo? E eu via que os escritórios de advocacia que eu trabalhei, eles eram muito formais. Então, eu falava, não, eu quero fazer algo diferente. E algo, assim, uma visão mais clara, com uma linguagem mais objetiva, mais assertiva. Então, eu resolvi abrir o primeiro escritório lá em São Caetano. Na verdade, eu fui para o escritório em São Caetano trabalhar também como advogada e, realmente, até para encurtar essa distância, São Caetano-Lapa, eu achei outro escritório, São Caetano-São Caetano. E, mesmo assim, nesse escritório ele era muito engessado, né? Uma história de grande porte, mas muito engessado. E eu falei assim, não é isso que eu quero. E aí, na época, o meu chefe do escritório, que até me contratou, eu até convidei ele e falei assim, olha, eu não estou gostando de trabalhar aqui e eu vou abrir meu escritório, você não quer vir comigo? Então eu convidei meu chefe para ser meu sócio.
Legal. E aí ele, na época ele ficou meio assim, que eu era muito jovem, né? Imagina essa menina falando isso, ela não vai conseguir, né? Então era aquela fase da dúvida. E aí a gente começou a trabalhar juntos, mas ele trabalhando no escritório ainda e sair do escritório para o nosso. E de repente eu falei assim, olha meu querido, ou você vai ou não vai, ou você vem comigo ou você fica lá. E aí ele resolveu vir comigo para o escritório e a gente montou esse escritório. Então nós ficamos sócios durante 6 anos, mais ou menos. Aí por alguns desentendimentos em sociedade, que é normal, né, Paulo? Sim, sim. Eu tinha uma visão muito focada na gestão profissional do escritório e ele com uma visão um pouco mais amadora do negócio. Então a gente falou assim, olha, vamos dividir, cada um carreira solo, né? Então a gente dividiu o escritório, na época foi bem conturbado, porque a gente dividiu tudo, 50% do faturamento, 50% dos clientes. E aí eu comecei a carreira solo. E eu acho que aí sim que eu me encontrei, na verdade, no empreendedorismo, porque aí era eu mesma, Sim, né? Tipo, mulher, jovem, e eu tive que até ir contra os meus próprios preconceitos, né, Paulo? Sim. Porque a gente às vezes se vê apoiado num sócio que é mais experiente, ele era meu chefe, e de repente eu falo, não, agora só eu, sozinha. Né? E, André, o empreendedor acaba passando por várias situações de vários recomeços, né? Ou de vários começos. Quando você vai para montar a primeira vez o escritório, quando você muda de emprego, quando você desfaz uma sociedade e tem que recomeçar, essa é a vida do empreendedor. Ele acaba não podendo se acomodar muito em nada do que faz, não é? É assim, não é? Com certeza, eu acho que o empreendedor é isso. Primeiro, eu acho que todo empreendedor é movido pela paixão do desafio, né, Paulo? Eu acho que se você não tem muitos desafios no seu dia a dia, de quem é realmente empreendedor, perde um pouco da graça, né? Porque eu acho que as dificuldades é que fazem realmente o empreendedor ter um maior sucesso no seu negócio. Então, é isso mesmo. Eu me formei na faculdade com o desafio de arrumar um emprego. Sim. Né? Aí, desse emprego, eu não estava feliz, não estava gostando, eu tive o desafio de montar o meu próprio escritório. Eu queria fazer um corte exatamente aí, né, no montar o escritório, que é uma decisão importante que foi dali, eu suponho, dali que você tomou a decisão de ser empreendedora do seu próprio destino, do seu próprio negócio, né? Sim. Como é que foi? O que motivou mais? Você já falou algumas das coisas. Era a distância, vamos dizer, era na Lapa para São Caetano, era a distância, mas tinha outras condicionantes que falavam, puxa, eu preciso montar o meu próprio negócio. O que levou a Andréia, que trabalhava ali, depois de formada, a montar o seu escritório, além da distância? Eu acho, Paulo, assim, que eu costumo dizer o seguinte, eu acho que o empreendedor já nasce empreendedor. Então, não adianta você estar num lugar, e eu falo que, outra coisa também, que eu não nasci para ser empregado, eu nasci para ser patrão. Eu gosto de conduzir, eu gosto de liderar, e eu, às vezes, quando eu trabalhava para outras pessoas, eu sempre queria fazer da minha forma, do meu toque. Então, tem gente que nasceu assim, que você tem que empreender. Então, eu via isso. Quando eu estava nos outros escritórios, eu vi uma certa, eu consegui enxergar alguns pontos que eu falava, isso não é legal para o cliente, isso não, se fosse o meu, eu faria diferente, se fosse o meu, eu faria diferente. Então, pensando dessa forma que eu resolvi realmente fazer diferente, abrindo o meu próprio escritório. E na época eu tive muita sorte também, porque eu era solteira, eu não tinha filhos, eu tenho pais que são muito empreendedores também, então a minha família toda é muito ligada ao empreendedorismo. Desde o meu avô, que já criava hidroponia no quintal, meu pai sempre trabalhou em grandes empresas, mas uma hora ele percebeu que ele tinha que empreender também, então eu, muito jovem, sempre vi minha família inteira empreendendo, então eu não via diferente. Com que o papai trabalhava ou trabalha? O meu pai, ele é engenheiro, ele sempre trabalhou na área de recursos humanos, em grandes empresas. Sim. E depois, já há 25 anos, ele tem uma empresa um comércio de material elétrico. Então, ele compra material elétrico industrial e revende, e tem uma pequena metalúrgica também, que faz essas eletrocalhas, toda essa rede de distribuição de material elétrico, ele faz isso. Legal. Só que eu também nunca quis trabalhar com ele. Então, o meu pai sempre falava assim, desde quando eu fui escolher o curso de faculdade, que eu acho isso é muito importante,
eu queria fazer educação física. Sim. Porque eu sou apaixonada por esportes, né? E aí meu pai, ele sempre foi muito, assim, muito inteligente nesse sentido de me conduzir para o direito. Porque ele falava, mas você como educação física, você vai ter que dar aula, você vai ter que trabalhar para os outros, sempre com esse norte para o empreendedorismo. Ó, você não vai querer treinar agora, o seu técnico está lá te esperando, você está com preguiça, mas ele está lá. Se você for nesse profissional de educação física, faça chuva, faça sol, você vai ter que estar lá. Sim. Aí eu falei, puxa, é verdade, então o que eu vou fazer? Aí eu queria ser que nem você, Paulo, eu queria ser arquiteta. Sim. Aí ele falava assim, mas arquiteto também, quem é arquiteto ele falava assim pra mim, você tem que conhecer muita gente rica, nós não somos ricos, tem que trabalhar para ganhar dinheiro, né? Mas é brincadeira, não é assim. E ele falou assim, por que você não faz? Eu falei, então eu vou trabalhar na sua empresa, né? Eu já fiz colegial técnico de administração, e eu vou te ajudar a conduzir o negócio. Aí ele falou assim pra mim, olha, André, aqui lá na empresa, eu sou engenheiro, seu tio, os seus dois tios são ferramenteiros e a empresa vai bem. Então, assim, a gente não precisa de você lá. Mas, por que você não faz direito? Porque um dia a gente pode precisar de um advogado tem uma relação de confiança, na nossa família não tem nenhum advogado. Então, talvez você possa ajudar a empresa nesse sentido. E eu tinha 17 anos, Paulo, eu não tinha nenhum advogado para me espelhar na minha família, nada. E eu falei assim, nossa, tá bom, pai, vamos fazer esse negócio de direito aí. E aí eu passei no vestibular, na primeira chamada, e com 17 anos eu estava na faculdade. Sim. E quando eu entrei na faculdade, eu via as possibilidades que o mundo do direito proporciona, né? É verdade. Aliás, o direito, você falou, eu queria ser arquiteta também, eu já quis ser advogado, eu fiz até o terceiro ano daqui no Unifiel, aqui em Osasco, até o terceiro ano, depois por motivos da vida, estava nascendo outro filho, deu uma trancada, mas vamos saber se um dia ainda não vou fazer. Mas o curso de Direito é um curso que eu acho que toda profissão deveria ter pelo menos uma extensão, seja de um ano, seja, enfim, de direito, né? Porque todas as profissões têm o relacionamento do profissional com outro ser humano, seja o engenheiro, seja o arquiteto, seja o médico, e aí envolver o relacionamento em duas partes tem que ter aí as questões de direito, né? Para serem resolvidas. André, já que eu te interrompi, nós vamos fazer um pequeno intervalo, deixar o nosso telespectador esperando um pouquinho. Nesse meio tempo, você pode ir pensando numa pergunta aí e mandar para nós pelo WhatsApp. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, no 981-420-208, é o nosso WhatsApp, 981-420-208. Você pode mandar a sua pergunta que nós vamos passar aqui, sua pergunta, dúvida, crítica também para a doutora Andréia. Já já nós voltamos, não saia daí. Estamos de volta com o programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz. Conversando hoje com a doutora Andréia Giuliani. Andréia, vamos aproveitar e mandar um abraço aqui. Eu estou no seu site, aliás, um site muito bacana, você pode consultar aí que tem no GC. PA, é isso? O nome o que você quis divulgar é PA, não, esse é o e-mail. O site? É www.gilgliani.com.br. Legal, eu estou vendo aqui, tem a Carolina de Lúlio, a Andréia Giuliani e a Beatriz Dainese, são suas parceiras no escritório. Mandar um abração para elas também, claro. Né? Que elas estão nos assistindo, com certeza. Claro. Carol, Bia, grande beijo para vocês. A Carol e a Bia, a Carol está comigo há 9 anos no escritório. Ela entrou quando eu estava no primeiro ano da faculdade. A história é engraçada porque o nosso escritório de rua, na época, né, a vizinha bateu na porta querendo que a neta dela fizesse estágio lá. O meu pai jogava tênis com o tio dela, então foi um cerco. E a Beatriz também está comigo há 7 anos, são duas profissionais queridíssimas, competentíssimas e pela longa data que elas estão no escritório, e eu pensando até já na sucessão do escritório, a partir desse ano elas viraram sócias.
Eu estou me sentindo, eu estou sentindo que os homens são discriminados olha, e se não for gente bonita, porque só tem gente bonita nesse escritório, né? Tá. É uma coisa incrível. Mas se você que está nos assistindo quer mandar uma pergunta aqui para Juliana, para a Andréia, Juliane, para o nosso programa, anote aí, 981-420-208, nós vamos repassar. E nós estamos falando sobre empreendedorismo, sobre um escritório que tem descomplicado aí a linguagem jurídica, né? Eu queria que você falasse um pouco agora sobre esse conceito que o escritório adotou e por que adotou. Tinha muita dificuldade antes das pessoas que procuravam vocês para entender o juridiquês? Tem sim, Paulo. Como eu disse um pouquinho na frente, a nossa legislação brasileira ela é muito vasta, muito ampla e muito complexa. Os termos jurídicos, até para a gente que quando começa a estudar na faculdade, você tem que estudar com um livro, com um dicionário de português, com um dicionário jurídico, ou seja, para você estudar realmente é muito complexo. E o bacharel em Direito acaba absorvendo todo esse vocabulário jurídico, óbvio. Mas quando você transmite isso para o seu cliente, o cliente não entende. Então, não adianta você falar uma coisa e o cliente não entender qual que é a sua proposta, entender qual que é o objetivo. Porque o direito, as pessoas que procuram um advogado, na maioria das vezes, é para resolver um problema. E um problema, ele já é uma questão árdua na vida de uma pessoa. Então, se você tratar aquela questão ainda mais complexa, sem passar tranquilidade, sem mostrar para o seu cliente aonde você vai chegar, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, fica muito difícil. Então, a gente, assim, até por sermos jovens, a gente resolveu, não é que resolveu, não foi assim, vamos fazer assim. Aconteceu, a gente tratando de uma linguagem bem clara, objetiva, pensando sempre assim, como que eu gostaria de ser tratado? Acho que se a gente tem essa questão, como que eu gostaria de ser tratado numa história de advocacia? Desde a recepção, com um ágil atendimento, com pronto atendimento, porque você precisa resolver um problema. Então, aquele problema fica marcando na tua vida. Então, enquanto você não resolve aquilo, você fica atordoado. Então, a gente tomou essa postura de não ser uma coisa muito formal, uma coisa mais informal, né? E até mesmo no judiciário existe uma tendência para que os advogados, até pelo volume de processos que existe no nosso país, eles sejam cada vez mais concisos, cada vez mais claros e objetivos. E porque a gente às vezes faz uma petição para um juiz que tem isso de folhas. O juiz não consegue ler aquilo, porque ele tem muitos processos para analisar. Então, quanto mais objetivo, mais claro você for, até o seu processo é conduzido de uma forma diferente. Então, é uma tendência até, é uma instrução, na verdade, do próprio Tribunal de Justiça nesse sentido. Então, para a gente é fácil, porque a gente já está assim, então não tem que se adaptar. Isso é muito importante. Um dos motivos que faz aí essa linguagem mais rebuscada dos advogados, não seria, talvez, valorizar o serviço, na medida que vai criando uma dependência do cliente para com o advogado. Doutor, eu não estou sabendo interpretar. Às vezes eu não sei. Aliás, quero mandar um abraço para a doutora Ana Júlia, que é a minha advogada, e eu ligo, doutora, o que quer dizer essa solução? Eu ganhei ou perdi, né? Você, né? Então dá a impressão que é usado também para mais valorizar o trabalho, ou isso cai por terra nas suas atuações? Eu acho que isso é relativo, Paulo. Acho que é a conduta de cada profissional, né? Eu tenho clientes, por exemplo, que têm 13 anos de escritório. É difícil a gente perder um cliente no escritório. Às vezes a gente tem que mandar o cliente embora, porque ele não se adapta à nossa filosofia de gestão profissional. Mas, no nosso pensamento, eu não gosto de ficar com uma pessoa, com um cliente amarrado, porque ele depende de conteúdo. Eu gosto que ele fique com a gente, eu prezo pelo atendimento dos meus clientes, porque eles gostam da nossa qualidade do serviço, pelo atendimento e porque eles entendem. Isso é um feedback que nós temos diariamente no escritório, eles entendem do que a gente fala e eles têm uma resposta ágil e clara. Então, essa semana foi bem legal um feedback de uma empresa de tecnologia, que é uma pessoa muito jovem, eles não têm nem sede
física, cada um fica em um ponto do país, né? Eles prestam serviço para o exterior, inclusive. A gente só faz reunião por Skype, só faz reunião online. E ele pediu uma proposta de trabalho, eu mandei uma proposta para ele com uma folha, até comentei com você, né, Paulo? Sim. De uma folha só, e que ele, depois que eu mandei a proposta, ele quis conversar sobre a proposta, a primeira coisa que ele falou, nossa, eu entendi a sua proposta. Né? Que já é uma grande coisa. E eu fiquei até surpresa, como assim você entendeu? Eu falei, nossa, eu entendi. Então, você tem que ter uma linguagem que atenda o seu cliente. Então, você não adianta você falar com o engenheiro, meu marido é engenheiro, até um beijão, Vi. Falar com o engenheiro com um calhamaço de papel de 50 folhas, laudas, como dizem os advogados. Tem que falar com uma planilha de Excel. Sim. Senão ele não vai entender. Então, se você quiser ganhar o cliente, você tem que atender a linguagem que ele utiliza. Então, a gente toma essa postura no escritório, Paulo. Eu acho que está dando certo, assim. A gente não tem tido problema com os clientes, então vamos continuar assim. Legal, legal. Mas acho que tem campo para todo mundo, né? Quem quiser uma linguagem mais formal, obviamente, vai buscar um advogado que tenha essa forma de trabalho. Eu acho que é a questão da afinidade. Acho que isso é importante. Legal. André, olha, tá chegando aqui as perguntas. Vamos iniciar aqui rapidamente, para não interferir muito, porque tem muita coisa para te perguntar ainda. Carla Soares, final do telefone 2297, ela pergunta, estou finalizando o curso médio e escolhi fazer a faculdade de Direito. Após assistir essa entrevista, estou bem empolgado. Obrigado, programa em vista. Legal, é mais um comentário. Carla Soares, obrigado. Obrigado por estar nos assistindo. E tomara que até o final do programa você continue com a convicção de fazer direito, né? Antônia Lopes, ela diz, parabéns pelo programa. Cara, chega de gente feia, olha que maldade. Parabéns a todas as mulheres advogadas do Brasil. Aí eu estendo parabéns também. César Sampaio, final do telefone 9701, ele pergunta aqui uma pergunta interessante. Vocês sofrem muita discriminação por serem advogadas, mulheres? Algum tipo de discriminação, doutora? Deixa eu só fazer um comentário também antes de responder essa pergunta. Carla, eu vou te dar um conselho. Eu acho que no Brasil todo mundo devia fazer direito. Quem tem dúvida de algum curso, faça direito, porque o direito ele nunca vai te prejudicar na tua vida. Ele vai sempre abrir a tua cabeça, vai abrir os teus conhecimentos. Então, eu tenho certeza, se você estiver nesse caminho, pode seguir. Se você também quiser bater um papo, eu fico à disposição. Legal. E com relação à figura da discriminação, não, Paulo, nunca tivemos. Nunca tivemos. Tem até, às vezes, um cliente mais assanhadinho, que começa com uma brincadeira no começo, mas aí eu acredito que você tendo uma postura profissional, você mostrando que você está lá como uma profissional, como advogada, eu sinceramente nunca tive problema no escritório, nunca tive nenhum relato de nenhum problema, seja com cliente, em ambiente de fórum, enfim, onde a gente circula, da minha parte não, nunca tive nenhuma discriminação. Não que eu tenha percebido, né? Também se teve, eu passei por cima e fingi que não estava acontecendo, mas eu nunca tive nada disso, não. Aí vai... A princípio a gente brinca, né, até dessa coisa de discriminação com os homens e tal, mas eu acho que a competência, ela vai formando, vai fazendo os pilares de qualquer carreira profissional, né? E aí as discriminações, discriminação assim como preconceito, é falta de informação. Eu acho que é o básico em qualquer preconceito na vida que a gente tenha, em qualquer... discriminação que a gente faça com pessoas, com raça, com sexo, com gênero, é falta de informação. Quando as pessoas vão tendo informação, essas barreiras vão ficando para trás, né? Mas, além desse software, além do escritório, você tem outras atividades que você até me passou aqui, do Instituto de Tecnologia, mas ainda antes de falar do Instituto, o que mais o software, o software mesmo que vocês oferecem, além da gestão, ela marca reuniões, tem várias outras funcionalidades, não é isso? Nós somos mulheres, mas gostamos de tecnologia. Então, a gente tem smartphone, iPad, a gente lá no escritório todo mundo gosta muito de tecnologia, eu não sou diferente. Então, justamente pensando, como eu sou uma usuária de tecnologia, a gente pensou que a gente deveria ter um aplicativo do escritório para justamente facilitar a comunicação com os nossos clientes. Então, a gente criou um aplicativo
que ele, através desse aplicativo, você consegue, de forma mais fácil, marcar reuniões, mandar uma dúvida, uma pergunta. A gente consegue distribuir nossas informações para os clientes, a newsletter, alguma lei nova que saiu, que a gente precisa, com uma maior agilidade do que o e-mail, mandar pelo aplicativo. Então, é um canal de mais proximidade com os nossos clientes, que tem funcionado muito bem. Legal. E eu acho muito interessante, porque não tem como a gente dissociar hoje em dia do mundo tecnológico, né? Com certeza. E até você mencionou, eu fui convidada a fazer parte do Instituto de Tecnologia de São Caetano, que é um instituto que a gente fundou há muitos anos atrás, lá em 2003, mais ou menos, que eu ajudei a fazer o Estatuto Social. E agora ele está com uma nova diretoria, muito mais ativa, atuante, e eles me convidaram para ser a diretora de internacionalização de negócios. Que bacana. É uma área que a gente gosta muito no escritório para ajudar os empresários a expandir para o mundo o negócio, seja para os Estados Unidos, Portugal, Itália, enfim. E isso tem a ver com a tecnologia, né? Porque a tecnologia ajuda muito a gente nessa expansão. Então, o aplicativo veio nessa tendência também de mercado, Paulo. Aliás, eu quero aproveitar e convidar o nosso telespectador para assistir na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem. Nós vamos trazer aqui o Carlos Tanaka, ele tem um software que faz a tradução simultânea com outros idiomas. Né? Então já fica aí a dica para a semana que vem. Olha, eu economizei aqui na apresentação da doutora Andrea Giuliani. Ela já foi premiada várias vezes como melhor empresa lá do ABCD, pelo Sebrae. Hoje, inclusive, à tarde, você que está nos assistindo pelo Facebook, às 9 horas da noite, tem o programa. Ela está fazendo um programa também de televisão. Quero que ela fale e de que forma os nossos telespectadores podem assistir também o seu programa. Parabéns, viu, pela atuação. E eu queria que você falasse, hoje às 9 horas da noite, de que forma o nosso telespectador pode te assistir. Legal. A gente lá no escritório, a gente é muito focado na gestão profissional. Então, através do Sebrae, a gente conseguiu algumas certificações. Nós fomos, pelo escritório, 4 vezes a melhor empresa de serviço de São Caetano do Sul, 2 vezes a melhor empresa de serviços lá da região do ABCD. Ganhamos o prêmio estadual como a melhor empresa de serviços do estado de São Paulo em 2014, que é muito legal porque parece que tiveram mais de 30 mil empresas concorrendo. E a gente chegou até a Brasília representando o estado de São Paulo para a finalista do Sebrae Nacional. Foi muito bacana. Por isso que eu falo, o advogado ele precisa, acima de tudo, entender de gestão. Porque se ele não entende de gestão, não adianta você fazer só o que você gosta. Você tem que fazer o que você gosta bem feito. Né? Porque o escritório de advocacia ele acaba quebrando se você não tem as práticas de gestão no seu escritório. E com tudo isso, essa visibilidade que esse prêmio nos deu, eu acabei chegando na televisão. Que bacana. E a gente tem um programa, até que o Paulo me deu a oportunidade de falar, chama Tricotando Negócios. É um programa na nossa televisão local, lá na TV Mais ABC. Passa hoje às 9 horas da noite no canal 27 da NET. É um programa ao vivo, então é mais um desafio, né? Eu sou apresentadora, eu sou advogada, mas é um grande desafio e a gente fala sobre empreendedorismo feminino. Tinha que falar sobre feminismo, né, Paulo? Que legal, que legal. É a nossa área de atuação, mas está sendo muito bacana. Hoje é o 3º programa. Muito bom. Obrigada. Bom, chegamos ao finalzinho do nosso programa, não dá para estender mais, eu vou deixar uns instantes finais aí para que você faça a despedida do nosso público. Legal. Muito obrigada pela oportunidade. É uma grande honra estar aqui na TV Osasco. Obrigada ao Paulo, a toda a sua equipe. E eu fico à disposição, você que é estudante de Direito, como a Carla, né? Se quiser trocar alguma ideia comigo sobre isso, ou tiver alguma pauta para falar lá no programa de empreendedorismo feminino, você já tem meu contato e eu fico à total disposição. Muito obrigada. Legal. Bom, nós agradecemos em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui falando e trazendo alguma coisa boa para você e também a todos os nossos telespectadores hoje do Brasil inteiro e pela internet do mundo todo, também pela TV Com BR, canal nacional. Um grande abraço a todos, o Invista vai ficando por aqui. Até mais.